Mas vamos começar então com uma fala do relator, né, no meio da leitura do voto. Segundo ele, meu querido Paulo Figueiredo, discursos podem causar danos à democracia. Ele declarou que é impossível fechar os olhos às consequências da divulgação de notícias falsas ao processo político e eleitoral. E esse, para mim, é o maior problema que a gente enfrenta hoje. O autoritário percebeu que se ele transformar discurso a agressão, se ele igualar os dois, ele consegue fazer o que ele quiser contra quem ele quiser. Ô Marco, primeira coisa que me reparou, que eu reparei, foi o ministro é muito ruim, né? Ele fala muito mal. Ele é um cara muito pouco articulado. Eu achei até uma pessoa com um nível sociocultural baixo na forma de falar. Com dificuldade de ler o próprio relatório. Dificuldade muito extrema ruim, de leitura. Assim. Você vê que a formação intelectual é precária. Não sei o que está fazendo lá. Mas, fora isso, colocando isso de lado, falando sobre a tese central deles aqui, eu não sei. O que foi que ele falou, hein? Que os discursos são aqui prejudiciais à democracia. Podem causar danos. Eu acho interessante que eles acham que o que causa desgaste de credibilidade da democracia é a desconfiança das pessoas. E não é. A desconfiança das pessoas e os discursos que são consequência das desconfianças, eles são consequência da falta de credibilidade. Há uma confusão mental, e claramente a gente está falando de uma pessoa que é mentalmente confusa, entre causa e efeito. O que acontece? O que causa? Vou dar exemplo aqui de coisas que causam perda de credibilidade das instituições, da democracia, etc. Primeiro, quando você vê o líder do outro partido falando que eles vão tomar o poder que é diferente de ganhar as eleições. Por exemplo, frase do José Dirceu. Quando a gente vê um então presidente do TSE, um ministro do STF, dizendo que eleição não se ganha, se toma. Quando a gente escuta um ministro falando, perdeu o Mané. Quando nós vemos o algoz da direita, o condutor dos inquéritos, chamados inquéritos do fim do mundo, criticado por praticamente todos os juristas que prestam no Brasil, o condutor desse inquérito também conduzindo o processo eleitoral. Alguém com rixas pessoais com o Jair Bolsonaro. O que gera falta de crédito no sistema? Gera falta de crédito, por exemplo, o advogado Lula ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O que gera descrédito? Gera descrédito ver a quantidade de dinheiro que esse advogado Lula ganhou durante o processo eleitoral defendendo Lula, com decisões feitas por esses ministros que estavam aí. O que gera descrédito? Ver uma ministra do Supremo Tribunal Federal dizendo que a liberdade de expressão vai ser suspensa, mas só por enquanto, só um pouquinho, só durante as eleições. O que gera descrédito? Quando questionamentos feitos tecnicamente pelas Forças Armadas são respondidos de forma autista num despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, do presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que gera descrédito? Quando nós começamos a ver quase todas as decisões do processo eleitoral atípicas contra o Bolsonaro. Ou quando o partido do Bolsonaro apresenta relatórios feitos por técnicos, engenheiros do ITA, e em vez dos questionamentos serem feitos, é aplicada uma multa de 20 milhões e feita, enfim, 22 milhões, e feita uma ameaça àqueles que apresentaram questionamento. O que gera descrédito? Um funcionário do TSE trabalhando com o presidente do TSE, responsável pelo caso do Radiolão, sair demitido do prédio e pedir socorro para a Polícia Federal dizendo que está temendo pela própria vida. O que gera descrédito? Gera descrédito quando uma pessoa tem que, para apresentar relatórios com base no que foi, nas informações do próprio Tribunal Superior Eleitoral, o sujeito tem que fazer essa apresentação na Argentina, porque ninguém no Brasil pode falar sobre o assunto. O que gera descrédito?
em vez da resposta às informações desse relatório ser feita pelo TSE e a sociedade ser esclarecida, o que acontece é que todas as pessoas que repercutem o relatório são banidas, são censuradas. O que gera descrédito? O Supremo Tribunal Federal ir para o Congresso, primeiro, revogar uma lei do voto impresso na canetada e depois ir para o Congresso fazer lobby e, segundo alguns deputados, ameaças para que o voto impresso não seja aprovado. O que gera descrédito? Um discurso falso sobre o voto impresso, dizendo que ele ia violar o sigilo do voto, sendo que as mesmas pessoas que criticavam o voto impresso, aquelas que defendiam o voto impresso antes do Bolsonaro. 2015, exato. Paulo, essas coisas, eu posso passar o dia inteiro exato. aqui dizendo o que gera descrédito. O que gera descrédito é missão dada, é missão cumprida, é gesto de degola no ar. Você tem... Não é discurso do Bolsonaro para embaixador.